Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo. E pra quem não me conhece, eu sou a Way Campos. Eu tô aqui hoje pra mais uma história aterrorizante aqui do canal. Mas antes, já sabe, se você ainda não tá inscrito, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho das notificações. Também já deixa seu like, que ajuda demais o canal na divulgação. E compartilha o canal com aquele amigo que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Então, já vamos puxar a vinheta e trazer a nossa história aterrorizante de hoje. Vamos lá! A família Jameson era composta por 3 pessoas: o Bob, de 44 anos, a Sherilyn, de 40 anos, e a pequena Madison, de apenas 6 anos de idade. Eles moravam em uma cidade pequena e simples que se chama Eufaula, em Oklahoma, e eles viviam bem lá e tranquilos, porém eles estavam procurando um terreno para comprar em uma cidade vizinha. Eles queriam comprar esse terreno e eles levariam para lá um container onde eles montariam sua casa. Eles já tinham esse container, ele estava ficando ali na frente da propriedade atual deles. Então assim que eles comprassem esse terreno, eles levariam o container, montariam sua casa lá dentro e viveriam tranquilamente. Então, quando foi no dia 8 de outubro de 2009, a família se preparou para fazer uma pequena viagem para essa cidade vizinha, onde eles iam dar uma olhada ali em alguns lotes para poder finalmente decidir qual seria o lote que eles iriam comprar. Então eles se arrumaram, colocaram as coisas no carro e partiram em direção a essa cidade vizinha. Porém, alguma coisa aconteceu no caminho que a família não voltou para casa. Os dias foram se passando e eles não voltavam. Então, quando foi no dia 16 do mesmo mês, um grupo de caçadores que estava ali por aquela região encontrou o carro da família. Ali já era a 55 quilômetros de distância da residência deles. Então, esses caçadores encontraram o carro, não notaram nada de estranho, porém dentro do carro tinha um cachorrinho, que era o cachorrinho da família. Eles haviam levado o cachorrinho junto com eles para essa pequena viagem, então o cachorrinho estava ali preso dentro do carro já há dias. Então os caçadores conseguiram ver que o cachorrinho já estava bem mal, já estava um pouco cansado, né, visivelmente abalado por aqueles dias ali no calor e tudo mais. Então eles chamaram a polícia chegou lá, rapidamente quebrou o vidro do carro para poder salvar o cachorrinho, e aí eles começaram a investigar, né, para saber de quem seria aquele carro ali. Então eles descobriram que era da família Jameson porque eles encontraram dentro do carro todos os pertences deles. Tinha os celulares do Bob e da Sherilyn, tinha também carteira com os documentos dele, tinha GPS ligado inclusive, e também embaixo do banco do motorista tinha uma sacola com a quantia de $32 mil. Então a polícia achou aquilo muito esquisito e já começou ali a procurar as redondezas para ver se achava os donos daquele carro. A polícia notou que tinha alguma coisa errada, que tinha muitos dias que aquelas pessoas não iam naquele carro, até por conta do cachorro, né, que já estava bem mal ali dentro. Então eles contataram a família dos Jameson, que também já vinham sentindo falta deles. Eles não estavam tão assustados porque a família realmente tinha o costume de dar alguns passeios e não dar notícias por alguns dias. Porém, a polícia entrou em contato com a família deles e tudo mais e resolveu iniciar ali as buscas na casa deles para ver se tinha alguma noção de onde poderia estar a família. Então eles procuraram na casa, não acharam nada demais. A única coisa que eles conseguiram encontrar foi que tinha ali imagens de câmeras de segurança. A família tinha câmeras instaladas, então eles verificaram essas imagens que mostravam no dia da viagem a família indo e voltando da casa em direção ao carro para levar os pertences que eles levariam para a viagem. E essas imagens é a primeira coisa que tem um certo mistério aí na história, porque tem muita gente que acha essas imagens estranhas, que dizem que a família estaria meio estranha, como se tivesse uma espécie de transe, porque eles vão e voltam sem parar e parece que eles não interagem em momento algum, né, o Bob com a Sherilyn e vice-versa. Dá pra ver a Madison brincando ali ao lado, mas os adultos em si parece que não interagem entre si, eles simplesmente vão andando sérios de um lado pro outro. Eu não sei dizer ao certo se realmente é uma coisa tão misteriosa, porque as imagens são meio ruins. A câmera estava distante e também era daquelas câmeras que tiravam fotos a cada 3 segundos, então não é uma gravação realmente contínua. Então realmente não dá pra saber se realmente eles não estavam conversando, não estavam interagindo. Talvez eles estavam andando e conversando, mas enfim, essas imagens já é a primeira coisa que gera um certo mistério em torno da história. A segunda coisa misteriosa envolve o container da família. Ele ficava logo na entrada da casa e tinha nele ali uma pichação que aparentemente tinha sido feita recentemente. Essa pichação, ela dizia o seguinte: 3 gatos foram mortos por pessoas nessa área.
bruxas não gostam que matem seus gatos. Eles acharam estranho porque a família tinha exatamente 3 pessoas, então poderia ser que aqueles gatos na verdade estavam se referindo a eles. Porém, surgiu na história uma amiga bem próxima da Sherilyn, que se chamava Nick, e ela disse que acreditava que a própria Sherilyn tinha feito aquela pichação antes de partir em viagem, porque além do cachorrinho, a família criava vários gatos, e direto alguns vizinhos maldosos envenenavam os gatos da família e os gatos apareciam mortos. Então a Sherilyn já estava bastante brava com aquilo e fez aquela pichação ali para às vezes causar algum medo nos vizinhos que estavam fazendo isso. E a parte que ela cita bruxas é uma parte que eu vou explicar mais direitinho mais pra frente, mas é dito que os vizinhos tinham um certo medo ali, digamos assim, da Sherilyn, porque eles achavam que ela era envolvida com bruxaria. Em uma das teorias que eu vou explicar mais pra frente, eu vou explicar certinho o porquê aí dessa teoria dela ser envolvida com bruxaria. Eles também olharam no GPS da família para ver os lugares que eles tinham passado, porém também não ajudou em nenhuma pista. Então eles olharam nos celulares e viu que a última foto que foi tirada foi uma foto da Madison, né, a filha do casal. Ela estava ali no local mesmo, em como se fosse uma rocha grande, e ela parecia meio estranha na foto, então é mais um ponto misterioso. Algumas pessoas dizem que ela parecia estar com medo, parecia estar receosa naquela foto, era como se alguém estivesse obrigando ela a fazer aquilo, então pode ser que nesse momento tinha alguma pessoa de fora junto com a família querendo fazer algum mal e obrigou a Madison a tirar aquela foto, mas eu não acho que é pra tanto, porque ela era uma criança de 6 anos de idade, então podia ser que os pais queriam tirar uma foto e ela não queria, ficou emburrada, alguma coisa do tipo, não estava gostando talvez de estar ali naquele local, podia estar um pouco emburrada e por isso a foto saiu desse jeito. Mas tem algumas pessoas que dizem que é sim mais um elemento misterioso e que pode ter alguma coisa por trás dessa foto. Algumas pessoas especularam a respeito dos 32 mil dólares encontrados no carro. É dito, e eu acredito nisso, que esse dinheiro poderia ser para estar realizando o pagamento dessa compra do lote que eles foram olhar. E eu acho que provavelmente é isso mesmo, como eles estavam indo para olhar esses lotes, provavelmente eles já pretendiam comprar, né, realizar mesmo ali a transação, então eles iriam fazer esse pagamento. É estranho eles levarem essa quantia tão grande em dinheiro? É estranho, mas, né, vai saber, talvez era o costume deles pagar as coisas em dinheiro, então eles estavam levando aquele dinheiro ali com eles. Bom, eles fizeram muitas e muitas buscas, foram envolvidas muitas pessoas, inclusive muitos voluntários por essa busca pela família, mas infelizmente o tempo foi passando e eles não encontravam nenhuma pista, nenhum norte que poderia dar para eles a direção que eles seguiriam. E então, quando foi no dia 15 de novembro de 2013, já faziam 4 anos que a família tinha desaparecido, mais um grupo de caçadores estava andando ali por aquela mesma redondeza onde o carro foi encontrado, e a aproximadamente 5 quilômetros de distância de onde tinham encontrado o carro, esses caçadores encontraram restos mortais humanos. Eles acionaram a polícia chegou no local e conseguiu identificar que se tratavam de ossos de 3 pessoas, 2 adultos e uma criança. Então eles mandaram para análise e após algum tempo eles conseguiram detectar através de DNA que eram sim os ossos do Bob, da Sherilyn e da Madison. Os ossos estavam dispostos no local, um ao lado do outro, como se os corpos estivessem deitados de bruço, com o rosto virado assim para o chão, como eu disse, um corpo ao lado do outro. Então começou mais uma vez muitas investigações para tentar descobrir, né, de onde tinha saído aqueles ossos. Afinal de contas, a polícia tinha investigado naquele local na época do desaparecimento e ninguém tinha encontrado nada, então isso sugeria que aqueles restos mortais teriam sido colocados ali recentemente. Então a polícia investigou, mas infelizmente, como já estava muito deteriorado, já tinha passado muito tempo, eles não conseguiram identificar nem mesmo a causa da morte. No crânio do Bob, na parte de trás, tinha um buraco que eles levantaram a hipótese que poderia ser um buraco de bala, né, de arma de fogo, porém, como tinham também outros buracos ao longo de outros ossos, inclusive também da mulher e da criança, poderia ser alguma coisa climática ou algum animal que teve ali na região, então não pôde se constatar realmente que era um buraco de bala. Então, mais uma vez, a polícia estava sem direção para seguir e o caso foi ficando assim, mesmo tendo encontrado ali os restos mortais deles. E, mediante toda essa situação muito realmente estranha e bizarra envolvendo a família, começaram a surgir várias teorias para tentar explicar o que teria acontecido com eles, já que não tinha uma versão oficial. E aí eu vou trazer aqui para vocês agora algumas das principais teorias envolvendo o caso. A primeira teoria ela é um pouquinho mais puxada para o lado sobrenatural, porque a polícia durante as investigações conversou com o pastor da igreja onde a família frequentava e o pastor disse que o Bob vinha recentemente comentando muito que tinha espíritos na casa dele. Ele dizia que tinha esses espíritos, que ele já havia visto a Madison conversando com esses espíritos e que a esposa dele também via, porém parecia que a esposa e a filha não tinham medo desses espíritos. A Madison inclusive sabia o nome de 2 deles, que seriam um menino e uma menina que brincava com ela, porém o Bob parecia
parecia bastante preocupado e ele tinha inclusive perguntado para o pastor se não teria uma bala especial de matar espíritos. Então levantou-se a hipótese que eles poderiam estar envolvidos em algum tipo de culto, alguma coisa do tipo, até porque a polícia encontrou na casa deles um livro de bruxaria. E então as pessoas começaram a levantar que eles poderiam estar envolvidos com isso, com algum culto, e teriam sido sacrificados de alguma maneira por um culto violento, mas nunca foi confirmado realmente que a família estava envolvida com esse tipo de coisa. As suspeitas caíram principalmente sobre a Sherilyn por causa daquela questão que os vizinhos tinham medo dela, por ela talvez ter envolvido com bruxaria. E aí, mais uma vez, aquela melhor amiga dela entra na história. Ela diz que a Madison realmente gostava muito desse tipo de coisa, de pesquisar a respeito, de ler, né, esses livros e tudo mais. Porém, ela nunca confirmou que elas realmente praticavam alguma coisa, faziam parte de algum culto, de alguma seita, alguma coisa do tipo. Então é só mais uma teoria que fica aí no ar. Outra teoria envolve o pai do Bob. O pai do Bob também se chamava Bob e é dito que eles tinham um desentendimento entre pai e filho por causa que o pai do Bob era muito agressivo às vezes com o filho. Ele já tinha inclusive ameaçado 2 vezes a família dele de morte. Então ele tinha ali uma medida protetiva contra o próprio pai. Também ele estava movendo uma ação na justiça contra o pai dele porque o pai dele tinha um posto de gasolina e ele tinha trabalhado ali algumas vezes e o pai dele não tinha pagado ele devidamente como teria sido acordado. Então ele estava movendo essa ação contra o pai dele na justiça. Porém, realmente não tem nenhuma evidência que o pai dele estivesse envolvido, apesar do pai dele parecer bem estranho, afinal de contas ameaçou a família do próprio filho de morte. E também, de qualquer forma, o pai dele morreu, se eu não me engano, no mesmo ano que a família desapareceu. Então, de qualquer forma, não teve como confirmar se ele teria algum envolvimento no caso ou não. A terceira teoria é de que a família estaria envolvida em tráfico de drogas ou então em uso de drogas. Essa teoria surgiu por conta de várias coisas. Uma delas é que a mãe da Sherilyn disse que a filha dela estava bastante estranha alguns dias antes do desaparecimento. Ela e o Bob também estavam bastante magros, parecendo desnutridos, e a filha dela tinha alguns episódios onde, por exemplo, elas estavam andando juntas de carro e ela do nada parava o carro e mandava a mãe dela descer, como se estivesse ali em um estado de transe ou alguma coisa do tipo, e a mãe dela, sem entender nada, tinha que descer do carro ali no meio da rua e ela ir embora deixando a mãe dela ali. Então é uma coisa bastante estranha realmente. Porém, foi constatado que a Sherilyn e também o Bob, eles sofriam de depressão. A depressão da Sherilyn era um pouco mais pesada, enquanto que a do Bob era em decorrência de que alguns anos antes ele tinha sofrido um acidente muito grave de carro, que inclusive impossibilitava ele de trabalhar fora, então ele era aposentado por invalidez. Então nem ele e nem a Sherilyn trabalhavam fora, porque eles sobreviviam dessa aposentadoria do Bob por invalidez. Então tem essa questão aí que eles sofriam de depressão, a depressão da Sherilyn ainda mais forte, e também disse que ela sofria também de bipolaridade, então poderia ser por conta desses problemas aí mentais dela, esses certos surtos dela, e não em decorrência do uso de drogas. Mas tem essa teoria, né, também envolvendo por causa dos 32 mil dólares achados no carro, que alguns dizem que seria para fazer algum acordo de drogas, alguma coisa desse tipo, e que talvez a família tenha sido morta por dívidas de tráfico ou por alguma gangue nesse sentido. Porém, eu acho estranho, porque se eles tivessem ido resolver alguma coisa com um assunto desses, de venda de drogas, esse tipo de coisa, para que eles levariam a filha junto e também o cachorrinho da família, como se fosse ali uma viagenzinha de família, sendo que eles iam mexer com um assunto sério desse. Então eu acho meio estranha essa teoria, mas é mais uma aí que a gente tem. Outra teoria é a que envolve essa questão da depressão do casal, dizendo que poderia um deles às vezes ter tido algum surto e ter matado a família e depois se suicidado. Isso porque eles também conseguiram descobrir que a Sherilyn tinha uma arma de fogo no nome dela, e essa arma ela nunca foi encontrada nem na casa do casal e nem no carro. Mas eu acho estranho também, porque se fosse assim era pra arma ter sido encontrada junto aos corpos deles ou também nas imediações ali, se algum animal talvez pudesse ter carregado. Mas assim, a arma não foi encontrada junto com eles. E outra coisa que eu acho também que põe a descrédito muitas dessas teorias é o fato de os restos mortais deles terem sido encontrados só 4 anos depois, como se alguém tivesse colocado ali. Então eu acho que aconteceu alguma coisa assim nesse sentido de alguém matar eles. Talvez tivesse sequestrado eles e matado, e depois de todo esse tempo tenha colocado os restos mortais lá para poder se livrar. Mas é muito estranho, porque por que alguém faria isso com a família, né? A teoria mais simples é de que a família teria saído do carro para dar uma volta e se perdeu no meio daquela região ali, não conseguiu voltar pro carro e pode ter morrido de frio durante a madrugada ou então o ataque de algum animal. Mas eu acho isso estranho justamente, novamente, né, pelo fato de os restos terem sido encontrados só tanto tempo depois, e se fosse algum animal não teria colocado os corpos ali dispostos um ao lado do outro daquela mesma forma. Então foi uma cena de crime muito arrumadinha e só 4 anos depois, então
eu acho que realmente nenhuma teoria encaixa completamente. Todos têm algum furo, alguma coisa que faz a gente questionar e não acreditar muito nelas. Então esse caso realmente é um mistério muito grande, é uma história que me intriga bastante. Eu realmente acredito naquela questão que alguém pegou eles e fez algum mal e depois de todo esse tempo foi lá e colocou os ossos daquela forma e não deixou nenhuma impressão digital, nenhuma evidência, né, nem nada do tipo. Então o caso continua um mistério até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com a família Jameson. Infelizmente eles tiveram esse fim aí trágico e muito triste para toda uma família. Então é isso, pessoal, a gente chegou ao fim de mais uma história aterrorizante aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado dessa história misteriosa, é realmente uma coisa que deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Mas eu espero que você tenha gostado, que você esteja aqui nos próximos vídeos e que se você ainda não deixou o like, já deixa para ajudar o canal e também se inscreve para ficar por dentro dos novos vídeos que saem por aqui. Por enquanto é isso, eu vejo você no próximo vídeo aqui das histórias aterrorizantes. Tchau, tchau!